O escritor João foi quem escreveu também o capítulo que narra a história desse primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, onde ele transforma água em vinho. E a água acabou de chegar para mim aqui, mas não vou transformar, tá, pessoal? Vou deixar a água aqui, né? Crendo e se movendo. O texto vai dizer que Jesus vai para aquela cidade e estava ali, agora à procura de Jesus, um homem. Jesus estava cumprindo uma agenda divina. Diga a Deus, Jesus tem uma agenda. Existe uma agenda de Deus. Eu já quero até dizer para você que está aqui hoje que você acabou de entrar na agenda de Deus. Amém? Deus tem algo a fazer aqui. Está fazendo algo aqui nas nossas vidas. E João vai dizer que Jesus passou 2 dias ali em Samaria, com os samaritanos, depois de ter um encontro com aquela mulher e fazer uma transformação na vida daquela mulher. Ele passa 2 dias em Samaria e dali em diante ele vai novamente para Caná da Galileia. Estava ali um oficial do rei. Esse homem tinha uma grande necessidade. Nós observamos que aqui nós vemos um pai desesperado porque o seu filho está doente em casa. Imagine o desespero desse homem. E esse homem, ele tem uma intenção, encontrar aquele de quem ele tinha ouvido. O texto vai dizer que ele ouviu falar de Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai para encontrar com esse Jesus a quem ele tinha ouvido, e ele tem no coração um desejo muito grande, o desejo de que Jesus fosse visitar o filho dele para suprir a necessidade de cura. O filho dele estava morrendo, diz o texto que o menino não estava só doente, ele estava morrendo. Se a gente fosse colocar aqui a atitude desse homem, nós já observamos o quê? Um homem lutando pela sua família, um homem lutando pela cura do seu filho. Já pega aqui para a gente, tá, varões? Aqui já é para a gente. Nós, homens, nós temos essa responsabilidade de ser aquele a quem buscamos a Jesus e trazemos para o nosso lar. Amém, queridos? Nós temos essa responsabilidade. Esse homem tem a necessidade e vai buscar Jesus. Mas é bem verdade que todos nós buscamos a Jesus por conta de alguma necessidade nossa. Eu estou aqui hoje servindo ao Senhor, e eu fui alcançado pelo Senhor, eu tinha 17 anos, 17 aninhos, gente, né? Falar aninhos assim para ficar, né, mais mimoso. 17 aninhos, mas não era nada mimoso, aprontei muito, né? Diz que a vida do homem, Jonatas, não é como um carro. Olha os carros aqui, não é pelo ano, é pelo uso, não é? Então tem carro novo que já rodou muito, não é? Eu com 17 anos já tinha aprontado muito, mas o Senhor veio e falou comigo e eu fui buscá-lo. E é interessante que havia uma necessidade do meu coração, eu precisava de uma libertação, eu queria ser livre. E se você observar, todos nós buscamos esse Jesus porque nos faltava algo, uma necessidade havia no coração. E nós estamos aqui hoje porque nós já entendemos que viver sem Jesus não vale a pena. E essa obra de Jesus em nossas vidas, ela é até a eternidade, então até quando Ele nos chamar. E Ele vai suprindo as nossas vidas, Ele vai entrando e trabalhando em nossas vidas. Então, reconhecer que existem necessidades que só o Senhor pode suprir. Esse homem entende que ele precisava de algo que só uma intervenção divina poderia trazer o resultado que ele esperava. Existem coisas, queridos, que são uma palavra de Deus para colocar tudo em ordem. Amém? Eu não sei se essa é a palavra que você precisa para essa noite, mas é o suficiente que você entenda que Jesus tem uma palavra para colocar a sua vida e colocar tudo em ordem. Tudo em ordem. Como nós cantamos aqui, basta uma palavra tua, né, e os mortos viverão, basta uma palavra tua, Senhor. Existe sempre uma lição nas necessidades. As necessidades, elas revelam o que nós somos e também revelam a nossa base, os nossos fundamentos, revelam aonde está a nossa fé. As necessidades, elas provocam isso nas nossas vidas. Esse homem tinha uma patente,
Ele era um oficial do rei, não sei se você observou, ele era um oficial do rei, era um homem que tinha uma autoridade. Mas essa autoridade dele não resolvia a situação dele. É como alguém que tem tantas coisas ao seu dispor, mas aquilo que de fato precisa, ele não consegue pegar, ele não consegue comprar, ele não consegue resolver. Então ele ouve falar de Jesus. Jesus está agora, mais uma vez, em Caná da Galileia. E a partir dali, queridos, começa um processo na vida daquele homem. Eu quero aqui, não vou me demorar muito, mas eu quero com vocês mergulhar nesse texto, porque esse texto ele tem algumas lições para as nossas vidas. Daquilo que Jesus fez na vida desse homem, mas também da atitude desse homem em buscar a presença de Jesus. E a primeira coisa que eu vejo aqui na vida desse homem é que ele decidiu ir para o lugar aonde Jesus estava. Ele decidiu o quê? Ir para o lugar aonde Jesus estava. Esse homem ele enfrenta uma barreira da distância. Só para você ter uma ideia, da distância de Cafarnaum para a Judeia, era em média 30 quilômetros. 30 km. Para ficar mais próximo da gente aqui, de uma realidade mais próxima, é como daqui de Feira de Santana para uma cidade aqui, Santa Bárbara. Dá 30 quilômetros de Feira até Santa Bárbara. É a terra do requeijão, né? O pessoal gosta de comprar um requeijão lá, né, Fernando? Passa por lá, pega um requeijão. 30 quilômetros. Então eu fui pesquisar quanto tempo andando uma pessoa faz 30 km. Uma pessoa normal, ela demora em média 7 horas andando. Pensa, irmãos, 7 horas andando. E ele, como oficial do rei, provavelmente tinha uma montaria, estava montado, tinha um cavalo, um transporte assim daquela época. Mesmo assim, nós observamos que esse homem, ele enfrenta essa barreira da distância. Ele não terceiriza isso. Se ele era chefe, ele tinha pessoas ao seu dispor. Ele não pede alguém que vá por ele até Jesus e levar um recado dele para Jesus. Ele não pede para que uma pessoa chegue e fale: olha, eu tenho um senhor, o meu patrão pediu para que o senhor fosse até a casa dele, porque o filho dele está morrendo. Não, o homem pega a responsa para si. Ele diz: eu vou. E ele enfrenta essa barreira da distância. Porque a verdade é que nós precisamos sair do lugar aonde estamos, se nós queremos ter um encontro com o Senhor. Hoje acontecerá um movimento aqui nos corações, amém, queridos? Porque o nosso tema é o quê? Crendo e se movendo. Ele ouve falar de Jesus e ele se move em direção a Jesus. E ele sai do lugar da onde está, 30 quilômetros, e vai até onde Jesus se encontra. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que você precisa dele e que existe uma distância. Existe uma distância. Uma distância entre Deus e o homem. A Bíblia fala sobre essa distância. Hoje a distância do homem para com Deus não é uma distância mais geográfica, é uma distância espiritual. Isaías fala sobre essa distância. Isaías 59, verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não precisa abrir, mas se quiser colocar na tela, pode colocar. Verso 2, ele já chega dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Há uma distância entre Deus e o homem. A pior vida que existe é a vida longe de Deus. E quando nós percebemos que estamos distante de Deus, esse é o primeiro passo.
essa já começa a ser uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto a pessoa acha que é autossuficiente e que ela consegue viver por ela mesma, pelas suas ações, pelas suas decisões, ela nunca vai conseguir identificar que a necessidade do coração dela principal é da presença de Deus. Queridos, a distância hoje espiritual entre o homem e Deus faz com que as pessoas vivam uma vida onde o vazio da presença de Deus precisa ser preenchido por tantas outras coisas. E esses prazeres acabam, infelizmente, aumentando a distância ainda mais da pessoa para com o seu Criador. Existe uma cura em Jesus. Existe uma cura em Jesus. Existe um perdão em Jesus. Mas é importante ir até o próprio Jesus, ir até Ele. Como eu falei, a distância hoje não é mais geográfica, é uma distância espiritual. E deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus está presente, amém? Aqui, queridos. Existe uma oportunidade hoje aqui de se aproximar de Jesus. Existe uma oportunidade. Mas a primeira coisa a ser reconhecida é que existe uma necessidade no seu coração. Existe uma distância que você precisa vencer. E quando se fala em buscar a Deus, em ir para perto de Jesus, você vai ter que enfrentar alguns obstáculos. Algumas barreiras precisam ser enfrentadas. E o pecado, ele é prazeroso, progressivo, mas ele é, infelizmente, também letal na vida espiritual. O homem morre espiritualmente quando peca. E quando Jesus vem, ele vem justamente para isso, para o ministério da reconciliação, reconciliar o homem com Deus. Romper alguns limites, ir até Jesus. Isso nos faz lembrar, claro, de alguns personagens bíblicos. Jairo, a filha de Jairo está também para morrer. E Jairo tem uma decisão no coração, ele vai até Jesus, e o texto vai dizer que nessa busca de Jairo, ele enfrenta uma multidão, e dentre essa multidão está a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura aquela mulher, mas chega uma hora que Jesus está perto de Jairo, e ainda indo para a casa de Jairo, alguém chega com a notícia: não precisa mais incomodar Jesus, a menina está morta. Jesus olha para Jairo e diz assim: ela não está morta, não temas, crê somente. E Jairo sabe que o que ele precisa está em Jesus, ele não abre mão de buscar a presença de Jesus. E essa, às vezes, é uma dificuldade dessa geração. Nós queremos tudo fácil. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido. E a busca por Jesus, pela presença de Jesus, é enfrentar obstáculos, que vai ser talvez na família, dentre os amigos de trabalho, na vizinhança, mas principalmente, a guerra acontece aqui na sua mente. Uma batalha interior acontece dentro de você. Imagine esse oficial do rei, ele tem um desejo de ir até Jesus, mas ele entende que algumas batalhas precisam ser enfrentadas, inclusive ir até Jesus. 30 quilômetros, queridos, imagina comigo, são 30 quilômetros ele pensando: eu vou encontrar a Jesus, e eu fiquei sabendo que ele é capaz de curar o meu filho. E ele tem essa intenção e tem uma batalha com certeza na sua mente até encontrar com o Senhor. Existem coisas que nós vamos precisar enfrentar, lutar, porque um convite já foi feito. Foi ele que disse, Jesus disse, Mateus capítulo 11, verso 28, vocês sabem de qual o texto?
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos... Vinde a mim. O convite está feito. Mas a decisão é nossa. Esse homem toma uma decisão: eu vou para perto de Jesus. Eu vou para perto daquele que é capaz de mudar a realidade da minha vida, da minha casa e da minha família. Uma decisão foi tomada. Segunda coisa que eu observo aqui na vida desse homem é que ele perseverou. O que é perseverança? A perseverança é a qualidade de insistir em um objetivo. Hebreus capítulo 10, verso 36, olha o que diz o texto: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O oficial, no versículo 47, vai dizer o texto que ele pede a primeira vez. Estava ali um oficial do rei, e ele pede a Jesus que fosse curar o seu filho. Aqui é o primeiro pedido desse homem. Isso nos faz recordar o que estudamos esses dias das conexões, sobre Mateus 7, verso 7 e 8. Fala sobre pedir, buscar e bater. Pedir e dá-se-vos-á. Buscar, porque todo que busca, encontra. E todo que bate a porta. Em que nível esse homem está? O pedir fala de se humilhar, reconhecer que só Jesus é capaz de fazer. O buscar, você se movimenta. Mas agora, o nível aqui é outro, é o nível da perseverança. Porque Jesus é quem desperta isso nesse homem. Deixa eu te falar uma coisa para você nessa noite. Jesus vai despertar uma perseverança em você. Ele desperta isso na vida desse homem, em duas etapas. Eu observei aqui que em duas etapas Jesus faz isso na vida dessa pessoa, e com certeza se aplica a nós. Quando Jesus diz no verso 48, essa é a primeira etapa: se ele é capaz de crer sem ver sinais. O verso diz assim: então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Crer sem ver sinais. Às vezes nós estamos primeiro querendo sentir alguma coisa, para depois crer. Queremos ver alguma coisa para depois crer. E Jesus provoca uma perseverança desse homem, diz assim: olha, vocês só vão crer se vocês verem sinais. Jesus está provocando. E esse homem ali, ele recebe essa mensagem. E observa comigo, queridos, que essa é a nossa tendência. Crer depende de ver alguma coisa. Mas a perseverança, ela vem justamente agora. Talvez você está aqui hoje, você não viu nada acontecer daquilo que você está pedindo, buscando e até batendo. Agora é o momento de bater mesmo, é a perseverança. Crer sem ver sinais. Deixa eu lhe contar um fato que aconteceu na minha casa, com a minha família, em especial com a minha esposa. O ano era 2016. Nós estávamos, depois de alguns meses de ter descoberto por que Isis não engravidava. E foi descoberto que ela tinha um tumor na hipófise, e esse tumor gerava um hormônio chamado prolactina, que impede que a mulher engravide. E começamos um tratamento. Iniciamos um tratamento, mas não demos sequência a esse tratamento. Medicamento muito caro, e sem falar que algumas coisas também contribuíram para isso. Lembro que Isis descansou em Deus, e nós ficamos ali aguardando um agir do Senhor. E aí o que acontece? Que nesse ano de 2016, nós nos inscrevemos para participar de uma convenção, onde a palavra de Deus ia ser pregada, e era num ambiente muito grande, num estádio. Na verdade, tínhamos o costume de ir para essa convenção todos os anos. E depois de estarmos inscritos para aquela convenção, dessa vez até Levi
Nós descobrimos que naquela convenção, um evangelista que pregava na África, e Deus usou muito ele na África, ele já estava, claro, mais velhinho, agora, e ele ia pregar nessa convenção, e Deus usou muito na área de cura esse homem. Aonde ele ia na África, Deus salvava muitas pessoas, paralíticos levantavam, cegos enxergavam. Era Reinhard Bonk, um alemão. E acho que o penúltimo dia dessa convenção, esse homem pregou, e ele não orou por ninguém, fez uma oração entregando aquela mensagem, e aí ele volta. Ele disse: eu sinto que devo orar por cura aqui nessa noite. Fez uma oração simples, pediu a Jesus que curasse. Quem pudesse colocar a mão no lugar da enfermidade, colocasse, se não colocasse a mão no coração. Era um estádio, tinha milhares de pessoas. E depois da oração, eu lembro que minha esposa olhou para mim e falou assim: o Espírito Santo falou comigo, acabou. Eu disse: o que, amor? Eu fui curada. Só que naquela noite, irmãos, não teve cego enxergando, não teve paralítico levantando. Um dia, se eu me pregava lá na África, o pessoal jogava a muleta para cima, Lucas, e saía andando. Nesse dia não teve nada disso. Aí minha esposa chega para mim e fala: acabou, amor, eu fui curado. Eu procurei um sinal, irmão, não achei nenhum. E o que foi que eu disse olhando para ela? Eu disse: amém, eu creio. Eu creio. Só que nós estávamos em São Paulo, e tinha mais um dia de convenção. E nós passamos, claro, eu fui para o hotel com ela, e agora? Ela está com a palavra de Deus na vida dela, com a convicção que está curada, e eu estou aqui pensando: Senhor, eu creio também. Eu creio também. Pensando nisso. Chegamos de São Paulo, tinha uma requisição em casa, corremos para fazer o exame de imagem, e demora um pouco para sair resultado, naquela época talvez mais, hoje menos, porque tem laudo e tudo mais. Mas o que aconteceu? Conseguimos pegar o resultado, e o resultado era surpreendente. Levamos para um médico, armamos uma trollagem com o médico. Vamos entregar para ele. Quando o médico olhou o resultado, disse: o tumor sumiu. Ele disse: não existe isso aqui. O tumor é para reduzir com a medicação e tratamento. E ele falou: doutor, nem tratamento eu estava fazendo. Ele: então me explique. Ela disse: eu e minha família, nós cremos em Jesus. Jesus curou, me curou. Ele disse: de fato está aqui, o tumor desapareceu. Queridos, o médico disse assim: agora vocês vão e engravidem. Eu disse: glória a Deus. Olha que coisa boa. É como se ele dissesse: agora eu quero ver outro sinal. E a gravidez acontecer. Hoje, irmão, foi coisa rápida. É tanto que o nome de Laura ia ser Laura Milagre. E eu tive que fazer vasectomia, porque senão vinha mais milagre aí, viu? Porque o médico falou para eles: ó, minha filha, você está triscolambeu. Qualquer coisa aqui vai. Então, bora se cuidar. Ei, o que é que você precisa ver para crer? O que é que você precisa sentir? Não, você não precisa ver nada. Você não precisa sentir nada. Você precisa só, na verdade, entender que essa palavra é para você hoje. Para que você persevere. Mesmo que a situação ao teu redor seja ao contrário, você tem que continuar perseverando e acreditando: eu vou bater nessa porta, eu vou perseverar, porque o Senhor me deu uma palavra. Jesus não tem compromisso com aquilo que você está vendo. Vou repetir. Jesus não tem compromisso com aquilo que você está vendo. Mas a palavra de Jesus muda a sua maneira de olhar. Ezequiel capítulo 37. O profeta é levado em uma visão, um vale de ossos secos.
E de repente, o Senhor, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo um vale cheio de ossos, Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel: podem esses ossos reviver? Ezequiel, o que Ezequiel diz? Senhor, tu sabes. E aí Deus fala com ele: então profetiza segundo a minha palavra. Não é segundo o que você está vendo, ei, não é segundo o que você está observando, é segundo a minha palavra, é segundo aquilo que Jesus garante para as nossas vidas. Ezequiel viu um vale de ossos secos, e o Senhor viu um exército poderoso. Ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ezequiel tem que perseverar, porque ele diz: profetizei sobre os ossos, eles começaram a se mover. E profetizei, como o Senhor me ordenava, que viessem os nervos, as carnes, os tendões, e por fim, veio o espírito de vida. É porque às vezes, sabe qual é a nossa dificuldade? De perseverar, é porque nós pensamos que o que nós precisamos fazer só depende da gente. Tudo que o Senhor mandar a gente fazer, Ele manda porque Ele já vê Ele dentro da gente. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele não vê você sozinho. Escuta isso aqui. Ele vê Ele dentro de você. A perseverança é provocada pelo próprio Deus. Você sabe por que existem alguns cenários aqui de pessoas, existem coisas que você está vivendo hoje. Esse cenário é um cenário que eu posso dizer que é um cenário preparado para que você cresça em perseverança diante de Jesus. A segunda etapa da perseverança, o verso 50, esse é mais provocador ainda. Quando Jesus diz: vá, o teu filho vai. Vamos lá, gente. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele vai com a intenção de trazer Jesus para a casa dele. Só que agora, ele é provocado a crer de que Jesus não precisa nem ir lá, pessoalmente, fisicamente. Uma palavra de Jesus é o suficiente para mudar tudo. Existem coisas que Deus está fazendo aqui nessa noite, em cada coração, gerando essa perseverança. Esse homem precisava manter essa convicção, irmãos. Agora pense comigo aí. Ele tinha que manter essa perseverança. Vá, porque o teu filho vai viver. Jesus dá um comando para aquele homem: você pode ir embora. Você pode ir embora. Quando você chegar lá, já está resolvido. Agora, pense esse camarada tendo que andar. São quantos quilômetros, irmãos? Quantas horas andando? São 7 horas orando, lutando contra pensamentos de incredulidade. Só que o Senhor surpreende ele. O texto vai dizer que, enquanto ele estava a caminho, os servos dele vêm encontrar com ele. Ei, existem coisas que Deus já fez, só vai chegar o recado para você. Já está pronto. Ele só não fala para a gente o tempo, mas Ele espera de nós uma perseverança. Ele espera de nós uma decisão de continuar crendo, de continuar buscando, de continuar acreditando que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Então imagina aquele homem andando e dizendo: meu filho vai viver. Jesus disse que meu filho vai viver. Meu filho vai viver. O texto vai dizer que no dia seguinte, irmãos, no dia seguinte, isso quer dizer que o cara dormiu. Quem consegue dormir, irmãos, com um negócio desse? Se às vezes a gente perde o sono,
por coisas tão banais, na verdade. Agora imagine o camarada com a expectativa, porque não tinha telefone, né? Não tinha WhatsApp. Pergunta aí como é que o menino está. Não tinha, ele tinha que chegar até lá. E é justamente assim que o Senhor trabalha. Existe uma caminhada com o Senhor. Existe um processo, e é nesse processo onde você e eu passamos ao quê? A nutrir uma palavra que Deus nos deu. Domingo passado, o pastor Niris pregou aqui sobre discernir no tempo de Deus. E essa foi uma semana onde Deus, com certeza, Ele nos deu a oportunidade de discernir alguma coisa que Ele estava fazendo. Deus está nos dando uma palavra aqui sobre decisão, de crer, se mover, perseverar. E durante essa semana você tem que discernir o tempo de Deus. Eu preciso discernir o tempo de Deus. Eu tenho que crer, me mover, para que alguma coisa seja real. Porque senão é só palavras. Só que tem algumas pessoas que pegam. Uma vez eu fui pregar em um lugar, e eu disse alguma coisa assim, porque eu liberei uma palavra assim, você está pregando e liberei uma palavra. Assim, o Senhor, na verdade, já fez aquilo que você estava orando há tanto tempo. O irmão deu um pulo no meio, todo mundo gritou assim, é meu. Eu disse, aí continuei pregando, e o irmão pulava e disse, é minha também. Terminei de pregar, aí alguém me falou, esse irmão aí, ele fica assim atento, porque ele acha que a palavra está passando, ele tem que pegar e é para ele. Eu disse, ele não está errado não, irmão. E eu não vou discutir com ele, nem a fé dele. Então existem coisas que o Senhor está liberando sobre a nossa comunidade, nas conexões, nas macros, aqui no domingo. Existem coisas que é só você dizer assim, é para mim, é minha. Essa perseverança é para a minha vida. Uma palavra dele, tudo muda. O seu filho vai viver. Amém, queridos? Amém. E nós precisamos nos alimentar e fortalecer e nutrir a palavra de Deus e partir. Eu estou encerrando. Último ponto que a gente observa desse texto. Seja uma testemunha da voz do Senhor. Esse oficial se torna uma testemunha. De que forma ele se torna uma testemunha da voz do Senhor? O texto vai dizer que ele segue com aquela palavra de Jesus, de que o filho dele ia viver, mas ele encontra os servos dele e o pessoal diz assim, ei, o menino não está mais morrendo não, está tudo tranquilo agora, mas existe agora sobre a vida dele uma responsabilidade sobre o oficial. Ei, para as pessoas que estavam na casa, foi uma doença que foi embora. A febre cessou, mas para ele sabia quem tinha feito aquilo foi Jesus. E ele precisava abrir a boca para dizer, espera aí, que horas foi que o menino ficou bom? 1h da tarde. Então bate com a hora que o Filho de Deus disse, acabou, o teu filho vai viver. E esse homem abre a boca e diz assim, foi Jesus, e toda a casa dele creu. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, de anunciar aquilo que Jesus está fazendo nas nossas vidas, aquilo que Ele fará, aquilo que Ele é poderoso para fazer, amém, queridos? Toda a casa foi alcançada, toda a casa foi ministrada, porque aquele homem deixou claro que aquilo ali não foi uma coincidência, nem muito menos uma doença que foi embora do nada. Houve uma palavra de Jesus sobre aquela casa e sobre aquela família. Existe uma palavra de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele é capaz de fazer aquilo que você não tem forças para fazer, irmãos. Você só tem força para o buscar, crer e se mover. Mas aquilo que foge do teu controle, Ele é quem atua, Ele é quem faz.
Nós só precisamos entender que nós temos essa incumbência também de testemunhar sobre a voz do Senhor. Ministério do Louvor já pode vir. Existe sobre nós uma mensagem. Existe nas nossas vidas uma mensagem. A mensagem do que Deus já fez em cada um aqui. Ei, quem disse que você não tem testemunho para contar? Quem disse? Você tem uma mensagem a anunciar, o que Jesus já fez na sua vida e na sua casa. O nome do Senhor será glorificado por meio daquilo que você verbaliza, que são ações de Deus na sua vida. Esses dias a minha gerente mandou uns parabéns. Tinha que falar da meta, né? Tinha. Mandou no privado, falou: Mateus, parabéns por todo o foco e empenho. Melhor vendedor do mês. Aí eu peguei e coloquei assim: vivi mais um milagre operado pelo Senhor na minha vida. O nome do Senhor tem que ser glorificado, irmãos. A indústria tem que saber que Jesus é quem comanda a minha vida. As pessoas têm que saber que o que está acontecendo na sua vida é Jesus que está fazendo. E que você está mudado, Jesus está me mudando. E que algumas coisas mudaram lá na sua casa, é Jesus que está fazendo esta obra. E hoje aqui, você vai se mover, porque você recebeu da parte de Deus uma ativação para a tua perseverança, irmãos. É um crescimento que está vindo sobre a tua vida. É um fortalecimento. Ei, por que você tem medo de se entregar? Por que você tem reservas para com Deus? Se você já mergulhou em tantas coisas na sua vida, sem medo, você está com medo de se entregar a um Deus que pode pegar você, caminhar com você e te mostrar o caminho que você deve andar. Sem reservas para o Senhor. É crer e se mover. Convidar você a ficar de pé nessa hora. Dia 22 de setembro do mês passado, eu cheguei na conexão e disse: ontem foi meu aniversário. A galera disse: hoje de novo. Foi 29 de agosto, né? Eu disse: porque no dia 22 de setembro de 96 eu fui atrás de Jesus. Eu busquei a Jesus. E Jesus começou uma obra na minha vida. Estamos todos em processo de construção. São 29 anos. Mas eu não faço ideia em que grau isso está, porque Ele não me diz. Eu só sei de uma coisa, é que eu preciso dEle e dependo dEle todos os dias. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós precisamos de uma ação de Deus. Todos nós precisamos crer todos os dias e nos mover todos os dias. Feche os seus olhos. Você não vai sair agora, você vai cantar essa canção como se fosse uma oração. Pode abaixar um pouquinho as luzes. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer? Tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Fala isso para Ele. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Você buscou, Ele está aqui. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
seu coração. Precioso Diga que Ele é precioso. Jesus, eu amo a sombra tua. A voz dele é poderosa, a voz dele é linda. Tuas palavras São doces. são mais desejáveis. Aleluia. Que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa a nossa patente, a nossa autoridade. Não importa o quanto custou. O valor dele é maior. Jesus, teu valor A obra dele é preciosa. Aleluia. Declara. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós vamos ir para os pés do Senhor. Você vai se mover, nós vamos orar aqui juntos. Saia do seu lugar, entrega tudo hoje aqui. Toda incredulidade é quebrada agora. Toda dúvida é vencida pelo poder da palavra de Deus. Nos rendemos a Ti. Isso, se mova. Saia do seu lugar, se mova. Barreiras são quebradas agora na sua mente. Você deseja Ele, você quer Ele, você necessita dEle. Existem coisas que Ele fez, existe coisa que Ele está fazendo, e você quer Ele todos os dias. Vem. Existem coisas que Deus vai começar em algumas pessoas a partir de hoje, daqui. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Jesus. Fala com Ele: o Senhor é o meu tesouro, Jesus. Usa essa canção para orar. Jesus, Tu és o meu tesouro, Jesus. A minha vida sem Ti não tem valor, Jesus. Quem sou eu longe de Ti, Senhor? Eu não posso passar um segundo, um milésimo de segundo longe da Tua presença, Senhor. As barreiras que enfrento e quero enfrentar, Pai, é por amor a Ti, Senhor. Ei, canta. Todos os desafios na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque necessitais de perseverança, para que depois de ter desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala com o Senhor: Senhor, eu vou perseverar em Ti. Diga para o Senhor que você recebe a palavra dEle nessa noite. Uma palavra dEle é suficiente. Vá, vá. O teu filho vai viver. Vá. Essa parte eu resolvo. Caminhe crendo, caminhe acreditando, caminhe alimentando a palavra que eu já te dei. Vá na direção daquilo que eu já te orientei. Ora lá, Machado. Nós vamos cantar mais uma vez e você vai cantar essa música como nunca. Eu encontrei o meu tesouro, essa parte. Eu encontrei o meu tesouro. Falando para Ele. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei
suas mãos e cantar. Nunca será tirada essa palavra. A boa parte é a palavra do Senhor. Você vai testemunhar do nome de Jesus. Você vai dizer: foi Ele que fez essas coisas. É Ele que está fazendo essas coisas, como Maria. Que estava aos teus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria. Que estava aos teus pés e dissestes: a ela essa é a boa parte, que nunca Quero ouvir suas vozes gritando, dizendo: eu encontrei as vozes. Essa palavra do teu coração. Levanta suas mãos e canta. Eu encontrei o meu tesouro. Faz o nosso tesouro, Jesus. Eu encontrei o bem Faz o nosso mais tesouro. precioso. Oh, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Obrigado, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Dá um abraço à pessoa que está perto de você. Pode aplaudir o nome dele. Depois você dá um abraço nessa pessoa. Isso é sobre a vida dela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana. Debaixo dessa palavra, crendo e se movendo. Deus abençoe.